Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula, dando continuidade ao estudo do livro de Mateus, esse livro que é maravilhoso. Estamos aprendendo muito com este livro e vamos continuar aprendendo. Já estamos na lição de número 3, que diz o seguinte, Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte. O texto áureo vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A verdade prática diz: os que são de Cristo integram o reino dos céus e precisam cumprir um padrão mais elevado nas relações humanas, o que somente é possível através do Senhor Jesus. O tópico 1 vai dizer: Jesus, mestre e legislador. O subtópico 1 diz: os grandes discursos de Jesus. A referência a Mateus capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui nós estudaremos os 5 grandes discursos que Jesus fez. Nós vamos estudar aqui em Mateus. Hoje nós vamos começar pelo primeiro grande discurso dele, que se encontra em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, que é um sermão bastante conhecido, e nós vamos começar, Mateus já começa com esse primeiro grande discurso de Jesus. E a sua premissa básica desse novo discurso vai trazer os princípios para uma nova vida cristã. Aqui ele vai apresentar princípios que nós cristãos devemos seguir. E esses princípios são novos. E as premissas básicas desse princípio é que a vida cristã ela não tem nenhuma zona neutra, onde não se encaixe a operação de Deus. Deus vai operar em todas as áreas da vida do cristão. E aqui nas bem-aventuranças a gente vai ver que vai se encaixar na vida do cristão em todas as áreas da vida dele. Nenhuma área da vida dele fica neutra, sem a ação de Deus. Mas, pelo contrário, todas vai ter o agir e a operação de Deus. E nós sabemos que a obediência a esses ensinos, ela vai determinar que tipo de reino nós estamos seguindo. Se eu obedeço aos ensinos do reino, eu faço parte do reino, eu estou levando o reino adiante. Se eu desobedeço essa ética do reino dos céus, logo eu não faço parte deste reino, eu vou fazer parte do reino deste mundo. Então a minha obediência ou a minha desobediência vai determinar a qual reino estou me submetendo e a qual reino eu pertenço. Aqui na lição vai trazer os 5 grandes discursos de Jesus, que são bem interessantes. Vamos começar com o Sermão do Monte. O segundo discurso é a proclamação do reino, depois as parábolas do reino, depois a comunhão do reino e o futuro do reino. Por último, nós vamos acompanhar esses temas, esses assuntos tem na nossa lição. O segundo subtópico de Jesus, o sumo legislador. Referência a Mateus capítulo 5, versículo 2, que vai dizer o seguinte: e ele passou a ensiná-los dizendo. Nós encontramos no Antigo Testamento Moisés, o legislador do povo de Israel, que trouxe os 10 mandamentos até o povo, ele que leu as leis para o povo, ele que explanou, que explicou, que instruiu o povo a seguir essas leis. E agora Mateus vai apresentar o sumo legislador. Jesus Cristo é apresentado como um legislador supremo, que apresenta e estabelece os princípios para a nova vida cristã. Ele traz esses novos princípios para que os cristãos sigam esses princípios. E tanto no presente quanto no futuro, essas regras, essas leis, esses princípios, eles vão ter que reger todo cristão. Então, aqui ele vai mostrar as regras fundamentais para o reino de Deus. Regra essa que nós deveremos seguir. É como se fossem os novos 10 mandamentos. Ou seja, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são tão importantes na vida do crente porque são os princípios, é a ética do reino de Deus que todo cristão deve seguir. Então, todo cristão que quer fazer parte do reino dos céus, ele deve estudar as bem-aventuranças, que lá vai constar os princípios que todo cristão deve seguir para poder fazer parte do reino dos céus.
O subtópico 3 vai dizer o primeiro grande discurso, referência a mesmo Mateus capítulo 5, versículo 2, e ele passou a ensiná-los dizendo, é o mesmo versículo, só vamos abordar um tema diferente, agora o tema é o primeiro grande discurso de Jesus. Então, no capítulo 3 de Mateus, vocês vão lembrar, no verso 2, nós vamos encontrar João Batista pregando no deserto dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em seguida, a gente continua estudando e a gente encontrou Jesus sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba e sendo confirmada a filiação de Jesus, quando o céu se abre, a voz do céu confirma a filiação, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A partir daí, esse mesmo Espírito que desce sobre Jesus leva ele até o deserto para ser tentado. Ali Jesus é tentado, Jesus vence a tentação com a palavra, através da palavra. Em seguida, Jesus vai para a Galileia, né? E já no capítulo 4, versículo 17, nós já encontramos Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora no capítulo 5 de Mateus, nós já vamos encontrar Jesus falando dessas leis, as leis que regem esse reino dos céus que é chegado, que está próximo, né? Ele fala do reino dos céus, ele prega o reino dos céus e agora ele vem trazer essas novas leis que regem o reino dos céus. E para nós termos ideia, esse discurso que fala da lei, né? Ela tem 24 temas que foram abordados no discurso das bem-aventuranças. Então, a vida de Jesus, ela vai confirmar agora o que Jesus está pregando. Jesus vai falar a respeito dessas leis e a vida dele vai confirmar que ele está vivendo essas novas leis do reino dos céus, deixando o exemplo. Porque esse discurso do capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha, ele é dirigido exclusivamente para os discípulos. E a gente vai encontrar esses mesmos discípulos posteriormente vivendo essas leis que foi anunciada por Jesus. E depois dos discípulos também vamos encontrar os novos cristãos, a igreja de Cristo já vivendo essas novas leis que foi deixada por Jesus, que foi pregada aqui no Sermão da Montanha através das bem-aventuranças. Nós vamos encontrar a igreja seguindo essas leis deixadas por Jesus e vivendo isso. Mas é interessantíssimo e é importantíssimo lembrarmos que essas leis só podem ser vividas através de Jesus Cristo, com a ajuda de Jesus Cristo, porque de nós mesmos, das nossas próprias forças, nós não conseguimos. Sozinho não dá. Nós só conseguimos viver essas leis se for com Cristo, porque primeiro Jesus veio, trouxe as leis, viveu as leis, passou para os discípulos viveram, deixaram um exemplo. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, viveu essas leis com a ajuda de Cristo. E nós agora, como cristãos, se fazemos parte do reino dos céus, nós temos que continuar vivendo essas leis deixadas por Jesus, as leis do reino dos céus. E só vamos conseguir isso com Jesus, com a ajuda de Jesus. O tópico 2 diz bem-aventuranças. O subtópico 1 diz humildade, consolo e mansidão. Referência a Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus veio, começou a anunciar, é chegado, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O primeiro passo para você fazer parte do reino dos céus, para você começar a viver a ética do reino dos céus, é o arrependimento. Veja que a pregação dos profetas antigos já era arrependei-vos. A pregação da voz que clama no deserto de João Batista era arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus em seguida vai também pregar arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para você conseguir viver essas novas leis do reino dos céus, o primeiro passo é arrepender-se. Arrepender-se você
olhar para si mesmo e reconhecer que você é um pecador. Sim, eu sou um pecador. Porque não tem arrependimento se você não reconhece os seus pecados. Não tem como você se arrepender genuinamente se você não reconhecer os seus pecados. Então, a partir do arrependimento, a partir desse momento, você vai conseguir viver essas novas leis que agora começa a falar. A primeira é humildade, consolo e mansidão. E nós vamos falar um a um para que nós possamos compreender a importância, que possamos conseguir passar para os nossos alunos que eles precisam viver essas leis do reino dos céus. Mas antes de nós entrarmos em si, para falarmos individualmente de cada uma delas, nós precisamos primeiro compreender a preciosidade desse ensinamento que Jesus está trazendo, desse ensinamento dessa lei do reino de Deus. E nós sabemos que bem-aventurado são as pessoas felizes, bem-aventurado é feliz. Então, no mundo que nós vivemos, onde as pessoas buscam a felicidade no dinheiro, as pessoas buscam a felicidade na fama, na riqueza, então Jesus vem e nos apresenta essa verdadeira felicidade. Só que nós vamos começar a ver, conforme formos estudando, que essa verdadeira felicidade que Jesus propõe, ela vai na contramão do que o mundo diz. Então, somente as pessoas que têm a Cristo, somente através da graça, somente através de Jesus Cristo, nós conseguiremos seguir essas instruções, seguir essas bem-aventuranças, seguir essas leis do novo reino, do reino dos céus que Jesus vem apresentar para nós. Então, nós precisamos entender que essas bem-aventuranças que vão ser apresentadas, elas não são características nossas, elas não são qualidades inatas, não são adquiridas, nós não conseguimos isso com o nosso esforço. Pelo contrário, só vamos conseguir mesmo se for através da graça, através de Jesus Cristo. Então, a felicidade, na verdade, que Jesus vai apresentar aqui, a verdadeira felicidade, bem-aventurado, feliz, o homem, no caso, só vai conseguir através de um perfeito relacionamento com Deus, um bom relacionamento com você mesmo e com as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, através desse conjunto é que você vai conseguir chegar nessas bem-aventuranças, conseguir ser verdadeiramente feliz. Então, vamos passar aqui para o tópico 1, que diz: humildade, consolo e mansidão. A referência é Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa versão aqui ele diz os humildes de espírito, mas em outras versões ele vai dizer os pobres de espírito. E nós precisamos entender que ser pobre de espírito não tem nada a ver com situação financeira, porque existem muitas pessoas que são pobres financeiramente, mas não são pobres de espírito. Ser pobre de espírito significa ter uma opinião correta a respeito de si mesmo. Você tem uma opinião correta a respeito de si mesmo? Qual seria a sua opinião correta? Essa resposta nós vamos encontrar lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, que vai dizer o seguinte: eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Ser pobre de espírito é a base para todas as outras bem-aventuranças que vêm a seguir. Porque Jesus colocou ser pobre de espírito como a primeira bem-aventurança? Porque essa é a base, tudo começa aqui. Você não pode se encher de algo se você primeiro não se esvaziar. Você não pode se encher de Deus se você primeiro não se esvaziar de você mesmo. Então, para você se esvaziar de você mesmo, você precisa ser pobre de espírito, você precisa ser humilde de espírito. Essa aqui é a raiz. O que vem a seguir, as outras bem-aventuranças, já são os frutos. A raiz começa aqui, tudo começa aqui. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus, é reconhecer que nós somos carentes de Deus, que nós precisamos dele, que ele é tudo na nossa vida. Nós devemos, quando nós reconhecemos essa carência de Deus, essa dependência de Deus, nós conseguimos confiar verdadeiramente em Deus, não apenas da boca para fora, mas confiar verdadeiramente em Deus. E para nós compreendermos bem a respeito de
o que é ser pobre de espírito, nós vamos lá para Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, onde vai contar a história de um publicano e de um fariseu. E vai dizer que eles foram até o templo para orar. E chegando lá, o fariseu, ele de pé, ele começou a orar e dizer: Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, te agradeço porque eu não sou imoral, eu te agradeço porque eu não sou desonesto e também te agradeço porque eu não sou como este publicano que está aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dizimo. E na contramão, o publicano, ele sequer levantava o seu rosto para o céu. Ele, com o rosto abaixado, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Isso é ser pobre de espírito. É um exemplo que você pode compreender bem o que significa ser pobre de espírito, ser humilde de espírito. É você reconhecer que você, como pecador, você não é nada sem Deus, você precisa de Deus, você precisa da misericórdia dele. Então, é essa hora que você se esvazia de você mesmo, você está pronto para receber mais de Deus, para se encher de Deus. Essa é a raiz. Por isso que ele começa com essa primeira bem-aventurança. Partindo para o 2, agora, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Referência, Mateus capítulo 5, versículo 4. Chorar é o termo mais forte da língua grega para denotar dor, para denotar sofrimento. Mas essa dor, esse choro a qual Jesus se refere aqui, não é o choro do luto, o choro da perda. Pelo contrário, é o choro do arrependimento. Esse tipo de choro, nem todos que choram são felizes. Então, que tipo de choro Jesus está se referindo quando ele fala dessa bem-aventurança? É claro que não se trata de um choro carnal, né? Não é qualquer um que chora. Mas, para nós entendermos bem, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O choro do arrependimento, ele é composto por lágrimas bem-aventuradas, que levam cura, que levam libertação. O choro do pecado, o choro pelo pecado é um sinal do arrependimento, é um sinal do novo nascimento. É esse tipo de choro. Aquele que chora por arrepender-se dos seus pecados, ele tem uma recompensa. Aqui vai dizer que os que choram serão consolados. E a palavra grega para consolados, ela significa achar conforto, ser consolado. João capítulo 16, versículo 20 diz: a vossa tristeza se converterá em alegria. Agora nós vamos para a próxima bem-aventurança, que é Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança, ela está completamente na contramão do mundo. Porque no mundo, na visão do mundo, eles entendem que a pessoa que tem força, a pessoa agressiva, é a pessoa forte. Mas Jesus, ele vai dizer que o que tem a verdadeira felicidade e os que vão herdar a terra, na verdade, não serão esses agressivos, esses mais rápidos, esses mais fortes, não. Os que vão herdar a terra, os que vão ter a verdadeira felicidade serão os mansos. Mas o que é ser manso? O que é ser manso segundo a Bíblia? Diz assim, a palavra grega, praus, significa manso, meigo. Trata-se da atitude humilde e mansa, que se expressa na submissão às ofensas, livre da malícia e de desejo de vingança. Era usado para descrever um animal domesticado. Nós precisamos entender que a mansidão é um fruto do Espírito, não é algo que nós temos, não é algo inato nosso mesmo. Então, o manso está sob a autoridade e o controle de Deus, ele obedece às rédeas do Altíssimo. O manso é aquele que tem a força sob controle, é aquele que tem o domínio próprio.
Esse é o manso segundo o conceito bíblico. Para nós entendermos bem, nós vamos ler Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz: mais forte é o que domina o seu espírito, ou seja, o manso, do que o que conquista uma cidade. Para o mundo, para a ética do mundo, para a visão do mundo, o que conquista uma cidade é maior, é melhor, é mais forte. Mas na ética de Deus, o que domina o seu espírito é muito mais forte do que o que domina uma cidade. Então aqui a gente vê de novo a diferença do reino do mundo para o reino dos céus. Como é diferente, como vai na contramão. E nós precisamos também entender que mansidão não é o mesmo que fraqueza, porque nós encontramos dois homens muito mansos na Bíblia. Dois grandes homens, Moisés, que era um homem muito manso, e Jesus, que era um grande exemplo de mansidão, que foi um grande exemplo de mansidão para nós. E nós precisamos saber quais são as recompensas para as pessoas mansas. Aqui está dizendo que elas serão verdadeiramente felizes e diz que elas herdarão a terra. Olha que maravilha, vão herdar a terra. E veja o que diz lá em Salmo 37:11: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria, prosperidade e paz. Então nós vemos que o ímpio, ele não tem o que parece ter, porque por mais que ele tenha grandes luxos, que ele tenha riquezas, que ele tenha fama, que ele tenha tudo do bom e do melhor aqui nessa terra, mas na verdade, quando ele morre, ele não herda nada, ele não leva nada. Já os mansos, mesmo que eles sejam desprovidos de riquezas materiais aqui nessa terra, mas a recompensa dele é que eles vão herdar, que diz, eles herdarão a terra. Então, assim, finalizando, vamos para o tópico 2, que vai dizer justiça, misericórdia e pureza. Referência a Mateus capítulo 5, versículo 6, vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A quarta bem-aventurança, ela vai falar de um apetite espiritual. É disso que ela vai falar. E Jesus, ele coloca dois estímulos mais fortes do ser humano, a fome e a sede. E são estímulos, se você observar, são estímulos contínuos, porque por mais que você coma quando sente fome e por mais que você beba quando você sente sede, você vai voltar a sentir fome e sede novamente, porque são estímulos contínuos. Então, ele coloca essas duas palavras, porque o que tem fome e sede de justiça, ele se sacia, mas nunca está satisfeito, ele sempre quer mais, ele volta a sentir fome. Por mais que ele se encha naquele momento, ele volta a sentir essa vontade, essa fome e sede de justiça. O cristão, ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como diz lá em Mateus 16:33. Então, quem tem fome e sede de justiça aspira às coisas do céu. Ele deseja ser transformado, ele ama a santidade, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele deleita-se em Deus e ama a sua lei. Ele deseja ter a mente e o coração puro, ele deseja orar mais, ele deseja ler mais a palavra, ele deseja conhecer mais a Deus, ele deseja ter mais intimidade com Deus. Ele nunca se sacia, assim como a fome e a sede. E sabe quais são as recompensas destinadas às que têm fome e sede de justiça? Eles serão saciados, além de serem verdadeiramente felizes, além de serem bem-aventurados. O próximo diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Referência a Mateus capítulo 5, versículo 7. As quatro primeiras bem-aventuranças que nós falamos agora, elas vão tratar do ser. Mas essa bem-aventurança vai tratar do fazer, porque para o cristão, o ser vem antes do fazer. E essa bem-aventurança é o fruto das outras. É o fruto das outras quatro. Quando nós estamos abatidos, como mendigos no espírito, quando nós choramos, que é o que nós já vimos na bem-aventurança, quando somos mansos e quando temos fome e sede de justiça, o resultado disso tudo é que nós seremos misericordiosos. Esse vai ser o resultado do ser. Agora é o fazer, nós seremos misericordiosos para com outras pessoas. Mas qual é o conceito bíblico para misericórdia? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro,
é estar pronto em qualquer tempo para aliviar a dor do outro. A palavra hebraica para misericórdia é chesed, a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com o seu coração. Misericórdia é muito mais do que sentir piedade. É conceder cura, é conceder alívio, é conceder ajuda. Jesus foi um grande exemplo de um homem misericordioso. Jesus abraçou, Jesus curou, Jesus aliviou a dor, Jesus levou alegria para quem estava triste. Jesus, ele restaurou, ele perdoou, ele sentiu a dor do outro, ele se importou com o outro. A misericórdia, ela não é uma virtude natural do homem. O homem naturalmente ele é mau, naturalmente ele é cruel. Não é algo nato do homem. Por isso, primeiro Jesus ele se batizou e depois ele falou das bem-aventuranças. Depois ele começou a viver essas bem-aventuranças. Porque o batismo ele simboliza a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem, dizendo para nós que nós só conseguiremos, não conseguiremos ser misericordiosos por nós mesmos, porque de nós mesmos somos maus, mas só através de um novo coração. Quando recebemos um novo coração, o coração de Cristo, aí sim nós conseguiremos ser misericordiosos. E quais as recompensas para os misericordiosos? Em primeiro lugar, eles receberão de Deus o que eles deram aos outros. Eles deram misericórdia, eles receberão misericórdia. É como se eles abrissem a torneira do céu sobre a sua própria cabeça. Eles receberão aquilo que eles plantaram. E nós devemos sempre nos analisar. O meu coração tem sido misericordioso? Eu sinto a dor do outro? Eu sinto a dor quando eu vejo almas se perdendo? O meu coração é um coração misericordioso? Vamos nos analisar todos os dias, porque precisamos ser misericordiosos para podermos alcançar misericórdia. O próximo é Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos aqui grifar as palavras-chave que são limpo, coração e verão a Deus. Vamos analisar uma por uma para podermos entender bem o que são os limpos de coração, ou em outras versões diz os puros de coração. A pureza que se refere aqui é a pureza interior daquelas pessoas que foram limpas de toda a imundície que havia nelas. Na Escritura Sagrada, quando se fala de coração, inclui mente, emoção e vontade. Jesus está afirmando que a pureza deve penetrar todas as áreas da nossa vida, deve penetrar os nossos pensamentos, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo. Para nós entendermos, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Em Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, o que significa pureza de coração? O que significa ser puro de coração, ser limpo de coração? Segundo o sentido bíblico, o termo puro significa destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Como diz o salmista lá em Salmos 86:11, dispõe-me o coração para temer somente a Ti, ou seja, não é um coração dividido, para temer somente o Senhor. Não quero dividir-me com outros deuses, mas somente que meu coração seja inteiramente do Senhor. E a recompensa por ter um coração puro, além de ter a verdadeira felicidade, além de ser bem-aventurado, diz, porque eles verão a Deus. Nós já vemos a Deus agora pela fé, através da criação de Deus, nós conseguimos ver Deus pela fé, mas nós veremos Deus face a face, veremos como Ele é. Essa é a recompensa, veremos a Deus. O tópico 3 diz: pacificadores e perseguidos, referência a Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que ama os seus inimigos, é aquele que ora pelo aquele que os persegue, é aquele que abençoa os que amaldiçoam ele. Jesus disse, Jesus na verdade ordenou: tende paz com os outros. Paulo diz: se possível,
no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Então, as recompensas para os pacificadores, além da verdadeira felicidade, é ser chamado filho de Deus. E esse título de ser chamado filho de Deus é mais honroso do que o título do príncipe mais exaltado na terra, para nós vermos quanto é valioso. O próximo é Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para nós é quase inconcebível, é quase inimaginável a ligação de felicidade com perseguição. Felizes que são perseguidos. A gente não consegue fazer uma ligação lógica, humanamente falando, mas Jesus, ele faz essa ligação. Ele liga ser feliz, ser verdadeiramente feliz com os que são perseguidos. Obviamente que não são todos que são perseguidos que são felizes, mas os que são perseguidos por causa da justiça. Então a gente vê que a cruz vem antes da coroa, o sofrimento vem antes da glória. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22 diz: importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Nós vemos que ao longo dos séculos a igreja ela vem sofrendo grandes perseguições. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Paulo, depois de ser apedrejado lá em Listra, ele aconselha os novos cristãos, dizendo: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Lá em Filipenses ele escreve também dizendo: porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Ele chama de graça padecer por Cristo, ser perseguido. Os apóstolos eles foram perseguidos, todos eles foram perseguidos. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses, depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo ele foi decapitado por ordem de Nero. Tiago ele foi passado a fio de espada por ordem de Herodes Agripa I. Mateus, Bartolomeu, Tomé, eles foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. Os apóstolos eles eram considerados o lixo da humanidade. E como que hoje em dia a gente vê tantos cristãos querendo ser estrelas? Por isso que Jesus diz: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Sofrer é uma bem-aventurança somente quando sofremos por causa da justiça. E a igreja primitiva também ela foi muito perseguida. Os cristãos primitivos eles foram lançados aos leões. Eles foram expulsos de Israel, de Jerusalém, eles foram espalhados por todo o mundo. Nero ele iniciou uma sangrenta perseguição contra a igreja. Crentes foram jogados aos leões, outros queimados na fogueira. Os crentes eram untados com resina e depois incendiados vivos simplesmente para iluminar os jardins de Roma. Outros eram enrolados em pele de animais para que os cães de caça os mordessem. Eram torturados, esfolados vivos. Chumbo fundido era derramado sobre ele. Placas de latão em brasa eram fixadas nas partes mais sensíveis do corpo. Partes do corpo eram cortadas e assadas diante dos seus olhos. Sabe qual é a recompensa que Jesus vai falar para esses que são perseguidos por causa da justiça? A recompensa, além da felicidade verdadeira, também é a posse do reino glorioso. E essa última bem-aventurança, ela termina como começa a primeira, onde os perseguidos por causa da justiça, eles herdam o reino dos céus, assim como foi na primeira, que os humildes de espírito herdam o reino dos céus. Ele finaliza com os que são perseguidos por causa da justiça, dizendo que eles também herdarão o reino dos céus. E por aqui nós ficamos. Espero que
eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Não esqueçam, quando vocês forem dar aula, lecionar, peçam sempre a ajuda do Espírito Santo, que ele sim é o nosso companheiro, que nos ajuda, que nos ensina, que nos orienta. Compartilhem, deixem um like e até a próxima. Tchau!